Alita, e a gente pega um gancho aí nessa pesquisa a respeito do uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Essa influência vem crescendo a cada ano, inclusive destacada no último ano e reforçada no relatório do Fundo Monetário Internacional, e isso molda de alguma forma a dinâmica profissional, também levantando preocupações sobre o impacto na saúde mental dos trabalhadores. Tem medo, Marco, de ser substituído aí pelas máquinas ou pela inteligência? Eu não tenho, porque acho que tem coisa que a inteligência artificial não consegue substituir a natural. A gente teve até uma palestra internamente aqui, né, que gente grande disse o seguinte: fiquem tranquilos, só vem para ajudar, não para atrapalhar. Mas, claro, tudo muda muito rápido, né? Isso, e algumas pessoas sentem sim abalo emocional e até rendimento no ambiente corporativo. Por isso a gente convidou o especialista em gestão de carreira, liderança e também pela busca de melhores práticas nesse ambiente, Marcelo Jabbour, que está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado a vocês, Sandra. Uma alegria estar aqui com vocês. Existe uma pressão ou uma expectativa elevada em relação ao uso da inteligência artificial aí na nossa rotina? Sim, sem dúvida, existe a expectativa. Na verdade, a gente já vive uma realidade bastante presente, né? Em muitas empresas e na sociedade como geral, né? A gente pode entender, inclusive, no mundo acadêmico também. Então, as pessoas também, na vida pessoal, se utilizando da inteligência artificial para fazer suas atividades de forma mais produtiva, mais eficiente. Então, agora, evidente que essa expectativa com relação ao mercado de trabalho, ele ainda, né, fica ainda um tanto mais à flor da pele, porque as pessoas estão analisando como é que vai ser a vida delas, a vida da família delas, do ponto de vista de se sustentar mesmo, né, de desenvolver uma carreira que seja promissora ou que seja relativamente segura, até porque segurança, né, não é uma coisa do natural do nosso planeta, né? Mas, de qualquer maneira, o mais seguro possível. Então, por conta dessa expectativa, as pessoas ficam querendo entender o quanto a inteligência artificial vai afetar, né? Afetar, ela certamente vai, mas não é um afetar no sentido do que é negativo, necessariamente, né? Nós temos adaptações muito bonitas em curso e que, claro, se as pessoas puderem se adaptar, vão poder ter benefícios, né? Ao contrário do que muitos esperam. Marcelo, boa tarde. Tem uma outra situação, né, que com a chegada da inteligência artificial, muitas vezes o trabalhador vive um lobo solitário, né? Ele perde um pouquinho de contato com as outras pessoas. E a gente sabe que para um ambiente de trabalho ser saudável, as pessoas têm que interagir, né? Como trabalhar isso? Mas você sabe que essa é uma possibilidade, efetivamente é uma possibilidade. Mas, por outro lado, as pessoas se ajudam muito, porque são algumas pessoas dentro do ambiente corporativo se utilizando da inteligência artificial. E uma ajuda a outra, porque às vezes a pessoa consegue utilizar os recursos como um todo de uma forma otimizada e ela ensina a outra. E a outra pessoa que se adaptou, melhorou, se aperfeiçoou em outra frente, também utilizando a inteligência artificial, pode ajudar os outros colegas. Então, o sentimento de equipe, sabe? Eu entendo que ele não precisa ser perdido. Na verdade, ele já se fechou esse sentimento de equipe em outros momentos, em função da aprendizagem de outras competências, do desenvolvimento de outras capacidades. E agora as equipes podem se fechar também dentro delas mesmas, assim, né, para ter mais coesão, para que todos aprimorem essa capacidade, essa competência. Me parece que o receio mais pesado mesmo é das pessoas que ainda estão se fechando para entender, para compreender como funcionam as ferramentas, né? Essas novas ferramentas. E isso, se a gente olhar para a evolução, para o desenvolvimento das tecnologias ao longo das décadas, quem sabe dos séculos, mas das décadas e das últimas 2, 3 décadas, todo mundo que se fecha, que demora muito, né? Que só vai correr atrás efetivamente de melhorar quando a coisa aperta, essas pessoas é que ficam normalmente mais angustiadas. Então, o que eu percebo é que essa angústia com relação à tecnologia, nesse caso, a inteligência artificial, ela se dá muito mais por conta da desinformação e da falta de busca pelo aprimoramento do que necessariamente por uma ferramenta que seja ameaçadora, né? Porque, ao que tudo indica, claro que existem ameaças em todo e qualquer contexto,
mas esse não parece ser necessariamente predominantemente ameaçador. É a gente saber utilizar da melhor forma possível. Tem um outro ponto também em relação a isso, que é a competição, né? Tem esses que de repente não querem se inteirar, outros que querem se inteirar demais até para poder ser esse diferencial no mercado, né? Para essas pessoas, né, essa concorrência, né, essa fome por demonstrar que sabe mais, às vezes, que um colega também é saudável, Marcelo? Então, aí é a competição que acaba afetando, como você disse também na abertura, Sandra, a condição emocional, né? Então, tudo tem que haver um equilíbrio, naturalmente haver um equilíbrio. Mas esse tipo de competição, eu digo a vocês, e vocês sabem muito bem disso, porque vivem em ambientes corporativos há muitos anos, ela existe desde sempre, né? E as pessoas muitas vezes se perdem nessa competição predatória, nessa competição onde ela entra num ciclo de ansiedade muito pesado, afetando a si mesmo negativamente do ponto de vista da saúde mental, afetando também as pessoas, às vezes, da família por conta dessa ansiedade e dessa busca desenfreada, acelerada, que parece que só existe aquilo na frente, e também pode afetar negativamente outras pessoas à medida que essa competitividade deixa de ser leal, né? Então, ela passa do nível de agressividade que vai afetar negativamente outras tantas pessoas. Então, esse equilíbrio é importante, mas também, na minha visão, né, eu não gostaria de atribuir isso necessariamente à inteligência artificial, porque esse é um contexto dentro do ambiente corporativo que existe há muito tempo. Então, é muito importante, aí eu vejo o papel das lideranças dentro do ambiente de trabalho para poder estimular todas as pessoas e também saber dosar, saber estimular, né, essa dosagem nessas pessoas excessivamente agressivas, né? Então, a liderança consegue observar isso. Quem, de repente, está andando muito lentamente, está até desanimado, fala, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, a liderança encontrar caminhos, meios para essa pessoa se sentir estimulada a melhorar. E, da mesma forma, se percebe uma pessoa, como eu disse, excessivamente agressiva, competitiva, causando males, inclusive, para o ambiente de trabalho, é importante que essa liderança também chame para conversar, né? Porque essa pessoa, e às vezes é muito jovem, né? Às vezes muito jovem, não consegue ter discernimento para o quanto aquele ritmo que ela está impondo atrapalha o ambiente. Então, essa liderança é importante que ela chame, dê o feedback, oriente, coloque os limites necessários, porque é como num time, né, de futebol, de vôlei, de basquete, vai sempre importar o resultado do todo, né, da equipe. Então, não pode ter o sofrimento do time como um todo, da empresa como um todo, por conta de uma ou duas pessoas que entendem que o mundo gira ao redor delas, né? Deixa eu pedir para você esclarecer um ponto aqui, Marcelo. Foi até a pergunta que a Sandra me fez no início da entrevista, né? Da questão da insegurança do emprego. A inteligência artificial, ela pode tirar emprego do humano ou vai precisar do humano para utilizá-la? Boa. Ela certamente vai tirar de alguns humanos, né? E vai oferecer novas possibilidades para outros humanos. Assim como o desenvolvimento das máquinas todas ao longo das décadas tirou entre aspas, evidentemente, mas de alguma forma tirou o emprego de algumas pessoas, mas deu outras oportunidades para outras tantas pessoas. Então, claro que a gente precisa, na minha visão, de políticas dentro das empresas e políticas públicas que estimulem especialmente as pessoas com condição econômica, social, né, financeira menos favorecida a se desenvolverem nessas competências para a gente ter um nível, se não de igualdade, porque parece nesse momento um pouco utópico, mas de uma certa equidade, uma condição, né, que as pessoas que não têm tanto acesso às melhores escolas, né, aos melhores meios, às melhores tecnologias, terem estímulos, né, que sejam democráticos efetivamente para que elas melhorem. Porque aí a gente vai ter cada vez menos esse risco, né, da perda de oportunidade, da perda de emprego, porque, de forma geral, o que a gente espera, né, no melhor dos mundos, é que todas as pessoas tenham oportunidade e estímulos para buscar seu aprimoramento. E aí, claro, que não vai deixar de ser uma ameaça, porque em quase tudo o que acontece no mundo tem lá sua dose de oportunidade, mas tem sua dose de ameaça também. Mas quanto melhor a gente for preparado, e a sociedade como um todo, né,
estiver preparada, menor será a ameaça e muito mais oportunidades poderão ser aproveitadas. Marcelo Jabu, especialista em gestão de carreira, liderança, muito obrigada por compartilhar também desse conhecimento e tentar tranquilizar aí os ânimos desses colaboradores ou até a provocação de incentivo aos líderes para estarem atentos a esse comportamento, né, no ambiente de trabalho. Isso aí. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, parabéns pela pauta e desejo uma excelente semana a todos. Obrigada, até uma próxima, Marcelo. 13h25, intervalo, Estúdio CBN volta já.